Vamos começar falando de coordenadas geográficas. As coordenadas são formadas pelas linhas imaginárias traçadas na superfície do globo nos sentidos norte-sul e leste-oeste. Imagine uma laranja. Trace linhas horizontais na sua superfície. Essas linhas são chamadas de paralelos e elas cortam a superfície da Terra no sentido leste-oeste, formando círculos completos. O principal paralelo é a linha do Equador, e ele corta a nossa laranja bem no meio. Assim, esse paralelo separa o planeta em dois hemisférios, norte e sul. Aí que aparece a famosa latitude, que nada mais é que a distância em graus de um ponto até a linha do Equador. Suas medidas começam em 0 graus e vão até menos 90 graus no sul e 90 graus no norte. Vamos continuar com as linhas verticais que cortam a Terra no sentido norte-sul, os meridianos. O principal deles é o famoso meridiano de Greenwich, localizado na cidade de Londres, no Reino Unido. Escolhido em uma convenção realizada na cidade de Washington, nos Estados Unidos, no ano de 1884, ele divide o planeta em hemisférios leste e oeste. Chamamos de longitude a distância de um ponto da Terra até o meridiano de Greenwich, e suas medidas vão de menos 180 graus até 180 graus. Mas o que significa esse menos aí? O menos é usado quando estamos falando das distâncias a oeste de Greenwich. Então, só para refrescar, as distâncias da longitude que vão de menos 180 graus de oeste até 180 graus leste, tendo Greenwich como marco zero. A combinação dessas linhas imaginárias cria uma grade em volta do planeta, que ajuda a definir endereços específicos para cada lugarzinho da Terra. Isso se chama coordenadas geográficas. Tá lembrado das aulas de geografia lá da 4ª série? Vamos calibrar esse GPS. Seguinte, o negócio é que nem todo mapa é perfeito. Na verdade, nenhum deles escapa de eventuais distorções. Isso acontece porque as áreas retratadas no globo são tridimensionais. Mas ao fazer um mapa, elas precisam ser projetadas de forma bidimensional. Imagine as distorções como a nossa laranja sendo descascada. Dependendo da forma como você cortar, um desenho feito na casca vai ter dimensões diferentes. Enquanto isso, as projeções são maneiras de representar a superfície do planeta de forma plana. Existem 3 principais tipos de projeções, separadas de acordo com a área de tangência. Ela é o ponto onde a projeção entra em contato com a superfície do globo e as áreas podem ser representadas muito mais próximas da realidade. Na projeção cilíndrica, a área do mundo favorecida é a linha do Equador, e o plano utilizado é um cilindro envolvendo a esfera terrestre. Isso quer dizer que quanto mais distante do Equador estiver, maior a distorção. Você sabia que os 3 estados do sul do Brasil somados são menores que Minas Gerais? Olha a distorção te enganando. Já na projeção cônica, a superfície terrestre aparece na forma de um cone imaginário envolvendo a esfera planetária. Os paralelos formam círculos concêntricos, ou seja, com o mesmo centro, e os meridianos são as linhas retas que se dirigem aos polos. Essa projeção é ideal para latitudes médias, Europa, Estados Unidos, blá blá blá. A projeção plana ou azimutal não tem um ponto de tangência fixo, porém, o mais comum é utilizar os polos. Nessa projeção, a imagem da Terra aparece na forma de um plano tangente ao globo. Os paralelos são círculos concêntricos e os meridianos, linhas que irradiam do polo. Quanto mais longe da área de tangência, maior vai ser a distorção da imagem representada nos planos. Temos também 2 formas muito conhecidas de representar a superfície da Terra. As duas em projeção cilíndrica. A projeção de Mercator, criada para navegação e foi muito utilizada pelos países europeus por ter uma configuração eurocêntrica. Já a projeção de Peters é conhecida por representar as áreas de maneiras mais próximas da realidade, dando destaque para os países do hemisfério sul. Alô, alô, graças a Deus, olha o Brasil em primeiro plano aí. Você sabia que ele é menor que o deserto do Saara? Então imagina o tamanho do continente africano. Importante lembrar que a projeção mais utilizada hoje em dia é a de Robinson. Ela é baseada em coordenadas e não em formulações matemáticas, e foi criada para minimizar as distorções angulares e de área. Agora, vamos avançar mais uma casa e aprender a decifrar as escalas cartográficas. As escalas são proporções entre as dimensões do objeto real e sua representação no mapa. Existem 2 tipos de escala. A primeira é a escala numérica, que representa as distâncias através de uma fração. O numerador dessa fração é equivalente à área retratada no mapa, enquanto o denominador é a medida da área real. O numerador costuma ser sempre 1, para indicar que
equivale ao valor de uma unidade do mapa. No esquema abaixo, por exemplo, diríamos que a escala é de 1 para 50.000. As unidades de medida são indicadas no mapa. Caso não tenha nenhuma, a regra é clara, usamos centímetros. Já na escala gráfica, as distâncias aparecem em um esqueminha como esse, ó. Nele, a gente já consegue ver a unidade de medida utilizada. As distâncias entre um ponto e outro da linha horizontal são as mesmas que existem na superfície real. Ou seja, ela serve como uma régua para você saber o tamanho real do que está no mapa. Vamos calcular a escala? É fácil. Vamos usar a fórmula dzão igual a E vezes Dzinho, onde distância real é igual a escala vezes a distância gráfica, que é o tamanho do objeto no mapa. Por último, temos as escalas grandes e escalas pequenas. Como uma escala representa uma redução, aquela que tiver o maior denominador será a menor e vice-versa. Por exemplo, você prefere dividir uma pizza com 2 pessoas ou com 5 pessoas? Lembra que nas escalas numéricas o denominador é igual à área real? Nas escalas grandes, essa área é menor, por isso ela pode ser melhor representada e exibir mais detalhes da superfície. Já as escalas pequenas têm maior área representada, por isso tem menos detalhes e um denominador maior. A estrada é longa, o caminho é deserto, mas não se preocupa que a gente tá por perto e não vai te deixar na mão. Vem comigo que eu vou te dar orientação. Em cartografia, orientar é quando se escolhe pelo menos um dos pontos cardeais para representar a direção da área de um mapa. Sabe aquelas letrinhas sempre no cantinho do mapa? São os 4 sentidos fundamentais e seus intermediários: norte, sul, leste e oeste. Vamos ficar de olho que nem sempre os pontos cardeais vão aparecer com esse nome. Olha só, leste pode ser nascente ou oriente, enquanto o oeste pode ser poente ou ocidente. A confusão fica maior quando a gente chama o norte de boreal, lembra da aurora? Ou setentrional. O sul pode ser chamado de austral, lembra do país do canguru? Ou meridional. Elas são retratadas juntos do desenho da rosa dos ventos, que também encontramos em outro instrumento de orientação, a bússola. Nela, a rosa dos ventos serve como uma forma de ilustrar a volta completa do horizonte. Nesse cenário, o norte está a 0 grau e cada quadrante da rosa dos ventos corresponde a 90 graus. O leste fica então a 90, o sul a 180, o oeste a 270 e novamente o norte a 360. Pronto, volta completa. Ficou tonto? Foca aqui, já estamos chegando. Outro instrumento utilizado na determinação da orientação cartográfica é o aparelho de GPS. Você sabe o que significa GPS? É a sigla para Global Positioning System, ou na versão brasileira, Sistema de Posicionamento Global. Ele faz a triangulação de uma posição, fornecendo latitude e longitude. Além de ser usado em transporte, esta inteligência também é muito usada no sistema de armamentos. Tá achando que é hora de dar tchau? Calma que ainda vamos falar de fuso horário. Lembra daquela convenção em Washington que falamos lá atrás? Pois é, além de nomear o meridiano de Greenwich, foi na mesma ocasião que dividiram o mundo em 24 fusos. Como chegaram a esse número de fusos? Pegamos toda a Terra e seus 360 graus e dividimos pelas horas do dia. Aí apareceu o número 24. Dessa maneira, ao separarmos os fusos com intervalos de 15 graus de longitude, teremos a Terra dividida em 24 espaços iguais, cada um valendo 1 hora. E como funciona essa coisa de diferença de horário? Fácil. Greenwich é o marco inicial e equivalente a 0 grau. Assim, os países ao leste têm as horas adiantadas, enquanto os fusos situados a oeste do meridiano têm as horas atrasadas. Sendo assim, toda vez que vamos para a direita no globo, acrescentamos as horas do fuso. Quando vamos para a esquerda, subtraímos os fusos. Você chegou ao seu destino. Agora, aposto que você vai navegar tranquilo sobre as questões de cartografia em qualquer prova. Aula sobre escala. Pessoal, afinal, o que é uma escala? Pessoal, uma escala, vamos entendermos aqui primeiro, uma escala, ela é uma razão, pessoal. E o que é uma razão? É uma divisão, beleza, pessoal? Ela é uma divisão entre 2 valores. Que valores são esses, pessoal? Ó, é a medida aqui do meu desenho. No caso, vamos supor, o desenho aqui é esse mapa aqui do Brasil, então é a medida do meu desenho aqui, ok, pessoal? A medida do meu desenho sobre a divisão, a razão, a divisão sobre a medida do quê? A medida do real, ok? Então deixa eu te explicar o seguinte: usamos muito a escala em mapas,
em maquetes, ok? Como? Eu tenho o meu real, um exemplo, eu tenho o país, o Brasil, e quero desenhar ele no papel. Olha aqui, quero desenhar ele aqui nesse papel. Eu tenho que reduzir o tamanho. Claro, né? Não tem como ele caber aqui dentro, é óbvio. Eu tenho que reduzir esse Brasil, o desenho do Brasil, para que ele caiba aqui dentro desse desenho como essa figura. Essa redução aí, ela é a nossa escala. Eu reduzi ele para ficar aqui dentro, beleza? Ó, tá aqui, eu fiz uma redução. Aonde é que fica a escala nos nossos mapas? Estão aqui, pessoal, ó, tá certo? Essa escala, ela tá escrita da seguinte forma: 2 pontos, aí eu tenho 79.000.000. O que que isso aqui significa? Significa assim, que 1 para 79 milhões. O que isso significa? Que 1 centímetro nesse mapa, se eu pegasse aqui minha régua, tá certo? Ó, pegasse a minha régua e fizesse essa medida aqui, ó, essa medida daqui para cá, 1 centímetro, certo? Então ele me dizia que 1 centímetro nesse mapa, ele equivale a 79 milhões de centímetros no real, beleza? Então, eu poderia perguntar assim, aqui está o estado aqui do Piauí. Então, se eu pegar esse ponto do Piauí até Minas Gerais, eu teria quantos centímetros? Então, eu mediria aqui na régua, vamos lá, ver aqui quanto teria aqui. Teria aqui, ó, 3 centímetros. Qual seria a distância no real? Então, olha, qual é a minha escala? 1 para 70. Então, tá dizendo assim, ó, 1 para 79 milhões. Então, 1 para 79 milhões. Isso aqui vai ser igual a quem, ó? Qual é a medida no desenho? Qual foi a medida aqui? 3 centímetros. Então, eu tenho 3 centímetros aqui. Dividido isso aqui para a medida do real, que é o que eu quero saber, o real. Então, como é que eu faço para saber a distância realmente aqui, verídica, entre o estado do Piauí aqui? Peguei essa aqui no centro, peguei aqui essa aqui de Minas Gerais, certo? Então, eu ia fazer o seguinte, uma proporção. Note que aqui é uma proporção, ó. 1 vezes R, beleza? Daria 1R, ou apenas R, seria igual a 3 vezes 79 milhões. Então, seria 79 milhões vezes o número 3, ok? Assim, eu descobriria a distância real, tá bom? Lembrando, pessoal, que aqui as unidades, elas têm que ser iguais. Tem que ser centímetro e aqui também tem que ser centímetro, ok? Quero fazer uma observação também, pessoal, bastante importante. É se eu tivesse a escala 1 para 100 e tivesse a escala 1 para 1 milhão, um exemplo. Pessoal, preste atenção. Ele diz assim, 1 centímetro no desenho seria 100 centímetros na realidade, ok? Pessoal, note que essa escala, ela tá mais próxima da realidade. Dá para me ver mais detalhes. Aqui eu só consigo ver os estados. Se eu tivesse uma escala 1 para 100, daria para me ver não só o estado, mas como a cidade e também a rua da cidade. Aqui, que é 1 para 1 milhão, tá certo? A escala, ela já seria mais ampla. Só daria para me ver o estado, no máximo a cidade. Então, ó, quando eu tiver 1 para 100, eu estou mais próximo da realidade, ok? Aqui eu vou estar menos próximo. Aqui eu vou estar um pouco mais distante do real. Então, aqui eu tenho mais detalhes, tá certo? Aqui eu tenho mais detalhes. E aqui eu não tenho tanto detalhe, ok? Vamos agora para o nosso primeiro exemplo, para colocar isso em prática. Ó, em um mapa no qual a escala é 1 para 100 mil, o que isso aqui significa? Que 1 centímetro no desenho,
equivale a 100 mil centímetros na realidade, beleza? Então vamos lá. Em um mapa no qual a escala é 1/100.000, a distância em linha reta entre duas cidades é 8 centímetros. Qual a distância real entre essas cidades? Então, ó, peguei o meu mapa, dei uma olhada aqui, ó, na cidade A e na cidade B, beleza? Fiz o que aqui, ó? Vim aqui com minha régua aqui, ó, verifiquei que eu tenho aqui 8 centímetros. Então, a distância em linha reta dessas duas cidades é 8 centímetros, conforme o problema diz, 8 centímetros. O que ele quer saber é, na realidade, essas duas cidades têm quanto de distância? 8 quilômetros, 80 quilômetros, 800 quilômetros ou 8.000 quilômetros? Pessoal, então vamos lá, vamos fazer o nosso cálculo aqui, ó. Qual é a minha escala? É 1 está para 100.000. 1 está para 100.000, ok? 100.000 aqui. Isso aqui é igual a quem? Qual foi a medida no desenho? Qual é a medida no desenho? É 8. Então eu tenho 8 aqui sobre a medida do real que eu quero saber. Usando aqui aquela proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, 1 vezes R vai dar R, então tem um R aqui. E 100.000 vezes 8 é só fazer, ó, 8 vezes 1 dá 8 e completar aqui com esses zeros aqui, beleza? Então aqui eu tenho um total de 5 zeros. Então tenho 1, 2, 1, 2, 3. Só que aqui, pessoal, eu tenho centímetros. A resposta ele quer em quilômetros. Então você tem que lembrar da conversão, beleza? Deixa eu botar aqui, ó, que é km, HM, DAM, metros, decímetros, centímetro, milímetro. Então tu tá em centímetro, quer vir para onde? Para quilômetro. Então vai andar 1, 2, 3, 4, 5. Você vai voltar 5 casas. Então a vírgula está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. A vírgula parou aqui. Então a resposta seria 8,0. 8,0, sabemos que isso aqui é igual a 8 quilômetros. Então a resposta seria alternativa A. Tá vendo, galera, como é fácil? Vamos agora partir para questões de exame de seleções, beleza? Basicamente, guerreiro, você já pegou a prática, beleza, galera? Não esquece o teu joinha aí. Então vamos embora aqui. Olha o que ele diz, ó. Essa questão aqui caiu na Fundação Getúlio Vargas. Olha como ela é chiba. Olha aqui, ó. De acordo com o mapa da Itália, tá aqui o mapazinho da Itália, todo mundo sabe, né? A botinha. A distância em linha reta entre os pontos A, tá aqui o ponto A, ó. Ponto A e o ponto B é D. Ó, pessoal, ele toda a vida pergunta as alternativas aqui, ó. Todas estão na unidade de medida quilômetro. Tem que prestar atenção, porque o cálculo vai sair em centímetro. Temos que converter para quilômetro, ok? Então vamos lá. Essa distância, ele está mostrando aqui, não sei se dá para vocês enxergarem bem, mas ele diz que essa distância, ela é de 6 centímetros. Então o que eu tenho? Ó? Razão, de novo a minha escala, é o desenho sobre o real. Então quem é aqui a escala, ele está dizendo aqui, ó, a escala, beleza? Ó, tá vendo a escala aqui? Então a escala ele está dizendo que é 1 para 12 milhões, 6,0 é 12 milhões, 12 milhões aqui, ó, beleza? E ele diz, ó, se no meu desenho é 6 centímetros, no meu real vai ser quanto? Propriedade fundamental da proporção, produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então vai ficar 1 vezes R vai dar R, e 12 milhões vezes 6 vai dar exatamente 72 milhões, ok, pessoal? Tá aí, ó, fiz essa multiplicação, dá 72 milhões de centímetro, mas a alternativa está em quilômetro. Então, ó, como a primeira questão aí, a gente vai voltar 5 casas, 1, 2, 3, 4, 5, a vírgula vai parar aqui. Então, no real, eu tenho aqui 720 quilômetros.